Era uma ela, bicho. Também tá fazendo um vídeo. A orelha aqui. Pagar, né? Vamos. Say hi. Parece muito nos sóis. Ali, ó. Ali tem os sóis. Ali tem outro. Gente, eu tô mostrando, ó. Um ali e outro ali, ó. Vocês acham que vocês só tem um só aqui em Nova York? Só em Nova York. Ali, ó. Um. Nós não estamos mentindo, é verdade.